Pessoal, vamos falar agora de um tema muito importante, tá? Para o seu carro, para você não ter problema com ele, que muita gente desconhece como mede, desconhece como funciona, para que serve, que é sobre o líquido de arrefecimento. O que serve isso, pessoal? O líquido de arrefecimento nada mais é do que a água com um aditivo que passa pelo seu motor para poder resfriar, o seu motor não superaquecer. E isso é muito importante, pois se o motor superaquece, o seu motor funde, fazendo assim com que você tenha um prejuízo gigantesco. E isso ninguém quer, né? Obviamente. Então, você tem como ver, analisar como que a sua temperatura está subindo ou não, que é através do medidor de temperatura que normalmente fica no painel. Eu vou depois mostrar um exemplo prático em dois carros de marcas diferentes para vocês verem, primeiramente, como mede a temperatura e, o mais importante, como você completa a água, como saber se a sua água está no nível correto, tá? Isso é o mais importante de todos. É bem simples, bem prático. Vou mostrar como você vê se a sua água está com aditivo ou não e se ela está no nível ou não. Muito fácil. Vou mostrar para vocês o caso na prática em carros de duas marcas diferentes, tá? Vale a pena você sempre deixar isso certinho em dia. Se você vê que a sua água está com um pouco aditivo, faça uma limpeza. É muito bacana fazer uma limpeza em lugares especializados, colocar sempre o aditivo que faz limpar todo o líquido de arrefecimento, todo o sistema onde a água passa, acaba fazendo a limpeza. Então é muito importante. Vou mostrar agora, a seguir, exemplo em dois carros. Peguei para dar de exemplo aqui para vocês. O primeiro carro vai ser esse Onix 2020. É um dos carros mais vendidos do Brasil, né? Então, mais fácil mostrar porque é um carro que muita gente vai ter. Então, vamos lá. Aqui está o cofre do motor aberto. O líquido de arrefecimento, ele fica nesse bujãozinho aqui. Como é que você sabe, primeiramente, se o líquido de arrefecimento está certo? Pela cor. Nada mais é que a água, junto com o líquido ou aditivo. Olhem a cor da água que fica. Então, tá rosinha, tá laranjinha, geralmente. Tá certo. Mas Thales, e para saber a medida? Vocês vão ver que tem uma seta aqui, ó. Deixa eu focar para vocês. Olha aqui, a seta. Ó, a água praticamente no nível. É como o bujão se divide aqui, ficou ruim para vocês verem. Mas nesse caso está no nível, olha só. Tá? Eu vou dar uma chacoalhada no carro para vocês verem. Então, nesse caso, a água está no nível, não precisa ser feito absolutamente nada, nenhum tipo de manutenção. Vou mostrar para vocês agora na parte de dentro, no painel, como vocês veem, nesse caso desse Onix, como que vocês veem se a temperatura está certa ou não. Olhem lá, nesse caso aqui, por ser um carro 2020, o marcador de temperatura do líquido de arrefecimento, ou líquido do radiador, como vocês podem ver, é em digital. Muitos carros é analógico, através daquele famoso ponteirinho, mas vamos explicar as duas vertentes. Quando é digital, a temperatura não pode passar de 90 graus, tá? Em ambos os casos, seja ponteiro ou seja em digital, não pode passar de 90 graus. É que normalmente no ponteiro não passa da metade, tá? Mas nesse caso não pode passar dos 90. Chegou a 91, 92, é um dia muito quente, alguma coisa assim. Como aqui, como a digital é muito precisa, é normal, vamos pensar assim, vamos extrapolar. Até uns 95 seria normal. Mas passou disso, tá? Não é normal, o carro não é feito para isso, tá? Até porque a temperatura da água de ebulição é 100 graus. Então por isso que não pode passar muito dos 90, tá? Porque senão a água começa a ebulir, aí você acaba perdendo a sua água do radiador, né? O seu líquido de arrefecimento, tá? Então, via de regra, não deixem a temperatura passar de 90 graus. Começou a passar, num dia que, por exemplo, que não está muito quente, não é uma situação atípica, leve seu carro no seu mecânico, peça para dar uma olhada, porque podem ser vários problemas. Podem ser falta de água, pode ser problema de bomba d'água, pode ser que o seu cabeçote seja com problema e o seu motor está consumindo água, está entrando água no motor, tá? Então isso não é normal. Então, via de regra, nunca deixe a sua temperatura passar de 90 graus. Depois eu vou mostrar para vocês um outro carro de uma outra marca com um ponteiro para vocês verem. O outro carro que eu vou mostrar para vocês é um Voyage. O Voyage também está aqui, ó, o bujãozinho do líquido de arrefecimento. Olha lá, a corzinha rosa, olha lá, no nível, tá? Bem simples, bem fácil. Ó, nesse carro, ó, tá aqui escrito aqui, ó, máximo, ó. Vou tentar focar aqui para vocês.
Então, quer dizer, a água está no nível, então vocês podem ficar tranquilos. Vendo isso, podem ficar tranquilos, não tendo qualquer problema mecânico, seu carro não irá superaquecer. Olha, como eu disse para vocês, o outro carro ó, é um Voyage 2020, esse já é um marcador analógico, como vocês podem ver aqui no cantinho. Olha lá, eu deixei ligado o motor até agora, a temperatura não passa dos 90 graus, tá? Não é normal passar, então se por um acaso o carro de vocês estiver passando dessa temperatura, que é dos 90 graus aqui no cantinho, pode procurar seu mecânico, dá uma olhada no nível da sua água, agora que eu já ensinei vocês, tá? Não deixem passar, isso pode custar muito caro, tá? O motor pode acabar superaquecendo, você ter problemas muito sérios se você deixar passar. Então, essa ficou a dica de hoje, tá? Sempre olhe a água do seu radiador, o líquido de arrefecimento, olhe como está o nível, se está com o aditivo certinho e veja também, agora você sabe também como mede, como você olha a temperatura do seu motor.